gente, tudo bem com vocês? É a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo. A primeira vez o áudio não estava saindo bom, aí eu peguei o microfone, tô gravando pelo celular aqui o áudio, espero que fique tudo certo, que dê tudo certo. A segunda vez a Mabel pegou a minha caneca de chá, que eu tinha feito com todo amor e carinho pra beber enquanto eu conversava com vocês, e ela derrubou no tapete, daí eu tive que ir lá pegar um pano, secar pra não manchar o tapete, enfim, gente, caótico, não tenho controle sobre nada. Há algumas semanas atrás, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, te convido a me seguir, vou ficar muito feliz se você me seguir. E eu perguntei lá se vocês tinham alguma dúvida, pra vocês mandarem as dúvidas que vocês tinham, porque eu percebi que em 1 ano de canal, eu nunca fiz um vídeo respondendo perguntas. E vocês têm muitas dúvidas, né? Sempre me mandam na DM, nos comentários do YouTube mesmo, então hoje eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Mentira, na verdade, eu separei só algumas questões aqui porque tinham muitas coisas. Então, eu peguei as perguntas que mais se repetiam, que são mais recorrentes. Então, caso eu não esteja respondendo a sua pergunta aqui, não fique chateado. Provavelmente eu vou fazer um outro vídeo respondendo, porque tinha bastante coisa, ou até mesmo, se a sua pergunta for muito específica, eu vou te responder individualmente lá no Instagram. Então, vamos lá, vamos começar. Qual a sua idade? No dia de hoje, eu tenho 27 anos, mas daqui 2 semanas, para ser bem exata, dia 28 de maio, eu faço 28 anos. Então, está perto. Próxima pergunta. Já morou em outra cidade ou estado? Quando eu era muito pequena, eu morei na Fazenda Rio Grande, que é uma cidade metropolitana aqui de Curitiba, mas foi por um curto período de tempo. Eu lembro que eu não me adaptei à escola e aí eu voltei para Curitiba para morar com a minha avó, para voltar para minha escola antiga. E, enfim, então eu nem lembro, assim, toda a minha vida, a vida que eu lembro foi aqui em Curitiba mesmo. Qual artista você admira ou se inspira em relação a desenho e pintura? Tem 2 artistas atuais que eu gosto muito. Uma que é a Margarida Fleming, que eu já falei diversas vezes aqui no canal, vocês devem até estar cansados de ouvir falar, porque eu já falei demais dela aqui. Mas é uma artista portuguesa que eu me identifico muito porque ela desenha, em sua maioria, retratos e mulheres. E eu gosto muito do traço dela, eu acho que é muito característico dela, tem uma personalidade forte, sabe? Então, eu acho muito bonito a forma como ela se expressa. E tem também a Sophie, é uma artista, se eu não me engano, ela é russa. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ela é russa. Gosto muito também do trabalho dela. E aí, pintores, né, que não estão mais entre nós, mas que eu também gosto muito e admiro, é o Egon Schiele, que eu não sei pronunciar, mas vou deixar escrito aqui para vocês também, que eu até tenho alguns prints das obras dele ali no meu quarto, que sempre aparecem nos vídeos. Ele também tem um traço muito único, muito diferenciado, assim, sabe? Que foge um pouco do comum. E eu gosto muito dessa estranheza que ele traz nas obras dele. E o segundo é o Van Gogh, que eu admiro muito as obras e também admiro muito a história. Enfim, esses dias, inclusive, eu assisti um filme sobre a vida dele e é muito emocionante. Vou também deixar aqui na descrição, caso vocês queiram assistir. É muito lindo e inspirador. Próxima pergunta. Qual o seu trabalho além do YouTube? Eu tenho um vídeo falando sobre a minha transição de carreira, que ele é bem completo, então lá eu falo sobre a minha formação, por que eu parei de trabalhar com o que eu me formei, enfim, tem várias coisas lá bem especificadas, caso você queira ver. Eu vou deixar aqui nos cards, mas resumidamente, eu e o André, meu marido, temos uma loja de charutos, algo bem específico assim, né? Charutos, vinhos, e por um bom tempo a gente trabalhou junto, né? Agora, antes de eu criar o canal, eu tava trabalhando com ele lá na loja, atendendo cliente, atendendo WhatsApp, fazendo pedido, mas quando eu decidi criar o canal, eu comecei a fazer as coisas de casa, então muitas coisas eu parei de fazer. O que eu faço hoje em dia é muito pouco, gente, muito pouquinho assim, em home office mesmo, então faço em casa, mas é assim, sei lá, 15%, 10% do que eu fazia antes. É isso, assim, a minha renda não vem do YouTube, longe disso. O canal é monetizado, mas ainda, enfim, não recebo pra isso, né? Então a minha renda vem da loja mesmo que eu tenho com o André. E ela que me permite ter essa possibilidade de ter o canal e estudar, enfim, fazer as coisas de casa. Você pretende postar mais vlogs na semana? Tem muita gente que pede pra eu postar mais vlogs, pra eu postar vlogs mais longos, pra eu postar mais e tal. No começo do canal, eu comecei postando 2 vlogs na semana, e eu acho que isso me ajudou muito a entender o que eu queria, o que eu tava fazendo,
a aprender mais sobre gravar vídeo, sobre as coisas, e também me ajudou a crescer aqui o canal, né. Mas hoje eu não me vejo gravando mais de um vídeo na semana. Às vezes, quando surgir alguma coisa e tal, eu posso até gravar, mas hoje não. Hoje eu quero gravar um vídeo, continuar gravando um vídeo na semana, e eu quero que seja bom, gostoso de vocês assistirem, inspirador. Por exemplo, eu sinto que eu não tenho tanta coisa legal pra mostrar e nem pra falar. E se eu me propor a postar mais de um vídeo na semana, eu meio que vou fazer aquilo obrigada. Não vai ser tão gostoso mais quanto tá sendo, e não vai ser tão espontâneo. Eu não quero criar coisas pra fazer pra poder criar conteúdo, sabe? Não sei se dá pra entender, pra poder criar os vlogs aqui. Eu quero que seja algo mais espontâneo. Claro que às vezes a gente tem que fazer uma coisa ou outra e tal, né? Mas o meu objetivo aqui é mostrar pra vocês realmente o que eu tô fazendo, o que tem me inspirado, as coisas que eu tenho gostado. Então, por enquanto, eu não pretendo postar mais de um vídeo na semana. Quem sabe um dia, mas hoje não. Próxima pergunta. Quais são seus planos futuros com a arte? Quando eu comecei o canal, eu não tinha claro isso na minha cabeça. Tanto que, se vocês assistirem esse vídeo de transição de carreira que eu tô falando, vocês vão entender. Eu tava meio assim, querendo entender o que eu queria fazer e tal. E eu acho que o canal me deu muito essa clareza, sabe? Hoje em dia eu sei que eu realmente quero trabalhar com arte. A partir do momento que eu criei o canal, eu comecei a fazer curso de desenho, então as coisas parece que elas foram se desenrolando. E aí eu acho que tem uma coisa muito importante, muito interessante, que é quando você fica parado, você não sabe o que você tem que fazer. Mas, se você vai fazendo, você vai desenrolando ali, você vai tendo mais clareza, sabe? Então, se você tem dúvida de fazer alguma coisa, como fazer aquela coisa, começa a fazer, que eu tenho certeza que no meio do caminho você vai se entender, vai entender se é aquilo mesmo que você quer, se não é, o que é que é. Então, o movimento é muito importante para essas coisas. E criando o canal, fazendo esse movimento, eu descobri que eu realmente quero trabalhar com arte e estou estudando e me dedicando para isso, sabe? Não tenho ainda um momento certo que eu saiba que isso vai acontecer, provavelmente ano que vem, não tenho certeza, mas o meu objetivo esse ano ainda é continuar estudando para talvez ano que vem fazer alguma coisa. E eu já tenho essa coisa clara dentro de mim, mas eu prefiro não falar ainda porque já é difícil para mim lidar com as minhas próprias cobranças. Quando você fala algo na internet, assim, tem as cobranças externas ainda. Então eu prefiro ficar no momento com isso só pra mim, mas eu acredito que ano que vem eu faça alguma coisa bem legal e daí eu vou mostrar pra vocês. Próxima pergunta, que eu acho que se encaixa muito bem com essa que a gente acabou de falar, que é: como você consegue conciliar seu lado artístico com a correria do dia a dia e como você encontra coragem para desenhar tanto? Eu toco no meu sketchbook muito pouco. Meu lado artístico, agora que eu comentei com vocês que eu estou estudando o desenho, né, para transformar em uma profissão, ele tá comigo todo dia, porque eu vou trabalhar com isso, então para mim é natural, eu tenho que olhar referências, eu tenho que ver coisas, e isso sempre foi uma coisa que me moveu, assim, sabe, eu sempre gostei muito, a arte, ela sempre esteve presente, assim, comigo, porque em muitos momentos eu fui salva pela arte, sabe. Desenhar me fazia muito bem, assim, em momentos difíceis da minha vida, o que me salvou foi o desenho, assim, me expressar através do desenho. E agora ainda tá sendo mais fácil ainda, né, justamente porque eu estou me dedicando pra trabalhar com isso. Então, eu gostaria que vocês vissem o canal não como uma fonte de comparação, mas como uma fonte de inspiração, porque, por exemplo, eu não tenho uma rotina igual a de alguém que trabalha com contabilidade, que não trabalha que trabalha numa área que não tem nada a ver com o que eu trabalho. Então a gente não pode se comparar com pessoas que têm rotinas e áreas e tudo mais, tudo muito diferente, sabe? Então eu nunca vou me comparar com uma pessoa que é engenheira, eu não sei nada de matemática, mas eu também nunca estudei, sabe, sobre. Então, da mesma forma, eu gostaria que vocês não se comparassem e soubessem que eu estou estudando para isso. Continua sendo um hobby, a arte em algumas partes continua sendo um hobby, por exemplo, aquarela é uma coisa que eu levo muito como hobby, pintar Bobbie Goods, essas coisas assim. Mas quando eu sento para desenhar certas coisas, eu tô com outro olhar, não um olhar mais tanto de hobby, sabe? Não sei se deu pra entender, gente, eu espero que tenha ficado claro. Mas eu gostaria que vocês assistissem o canal
Pra quem sabe inspirar vocês em algum momentinho que vocês tenham ali que de repente vocês estariam scrollando o TikTok, scrollando o Instagram, vocês falarem, não, eu vou fazer um desenho, sabe? Vou fazer uma colagem. Então, mais ou menos por aí. Não se comparem com quem vocês não conhecem a rotina, com quem vocês não conhecem a realidade, porque a minha realidade não é a mesma de alguém que trabalha com contabilidade o dia inteiro. Claro que ela vai desenhar menos do que eu. São coisas que a gente tem que parar pra pensar antes de se comparar com as pessoas na internet. Por gentileza, não se comparem com as pessoas. Próxima pergunta. Quais mulheres te inspiram? Essa pergunta é muito boa porque eu estava conversando esses dias com o André e eu cheguei à conclusão de que as pessoas, né, as mulheres nesse caso, que eu mais me inspiro, são aquelas que eu conheço os pontos fortes, os pontos fracos, que eu conheço os defeitos e que mesmo assim eu consigo admirar. São as minhas amigas, são as minhas cunhadas, que também são minhas amigas, são minha mãe, minha avó, minha sogra, que estão sempre perto de mim, que eu consigo olhar para cada uma e admirar um ponto específico e me inspirar nelas. Então, são essas pessoas que estão perto de mim, essas mulheres que são muito fortes e ao mesmo tempo tão vulneráveis, enfim, muito inspiradoras, cada uma com o seu jeitinho, assim. Próxima pergunta. Como você conheceu o André? Eu conheci o André. Gente, muita gente perguntou isso, vocês têm muita curiosidade, né? Mas enfim, eu conheci o André pelo Instagram, mas é engraçado porque a gente foi vizinhos de umas 3 quadras mais ou menos, a gente morou no mesmo bairro por um bom tempo. Só que a gente nunca se esbarrou, nunca se encontrou, e nesse mesmo período ali que a gente morava perto, no mesmo bairro, a gente frequentava a mesma igreja, porque naquela época a gente ia na igreja, o André tocava na igreja, eu ia para grupo de jovens, grupo de oração, essas coisas. Mas eu nunca vi ele, eu acho, se eu vi, eu não me lembro, sabe? E aí depois de uns 5, 6 anos mais ou menos desses nossos períodos na igreja, a gente se conheceu pelo Instagram, um começou a seguir o outro, provavelmente porque a gente tinha ali amigos em comum, né? E aí nos vimos ali na rede social, nos seguimos e aí a gente saiu e desde então estamos juntos, casamos e tudo mais. Mas foi depois de 6 anos. Que bom, porque foi o momento certo, sabe? Você quer ter filhos? Você quer ter filhos? Não. Isso é uma coisa já muito certa na minha cabeça. Em algum momento eu e o André conversamos sobre isso, a gente achou que queria ter, mas aí sentamos e conversamos sobre isso porque é algo muito importante, né, que precisa ser conversado. E a gente chegou à conclusão de que não queremos ter. Provavelmente essa vontadezinha que deu foi só uma vontade de querer suprir a vontade de outras pessoas e não a nossa própria vontade, porque aí a gente conversou sobre todos os pontos, né? Sobre todos os pontos e não só sobre a coisa romantizada e idealizada que é ser mãe, que é ser pai. E aí a gente decidiu que não, estamos muito tranquilos com essa decisão. E se algum dia a gente mudar de ideia, provavelmente a gente vai querer adotar uma criança, se algum dia a gente mudar de ideia, o que provavelmente não vai acontecer, mas adotar não é um problema, inclusive é uma solução pra gente. Próximo. Qual a sua religião? Você acredita em Deus? Apesar de eu ter participado de muitos grupos de jovem, grupos de oração, ter crescido em uma igreja católica, né, dentro de um lar católico, eu não tenho uma religião e eu também não acredito em Deus, mas eu também não acredito em signo. Não acredito em nada, resumindo. E, gente, foi bem traumático, assim, na minha adolescência. Eu cresci com muito culpada com coisas que eu gostava e não podia gostar por causa da igreja, muitos traumas por conta de imposições e tal. Enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas pra mim não foi uma boa experiência, assim. E eu também não tenho uma fé, sabe? Então, não tenho religião e não acredito em Deus. E é isso, mas eu tenho muitos amigos ainda muitos não, poucos. Mas os que eu tenho são maravilhosos, da época que eu ia em grupo de jovens e tal, então respeito todos e é isso. Cada um com o que te faz bem, né? Acho que isso é o que faz sentido pra você, tá tudo certo. Próxima pergunta. Você é fã de algum artista ou banda? No momento, eu não sou obcecada por ninguém, tenho meus momentos ali, sabe? Gosto muito de Lady Gaga, né? Não tem nem o que dizer.
Miley Cyrus, depende muito do meu mood também, às vezes eu gosto de Billie Eilish. Bom, se você entrar no meu Spotify, tem muitas coisas lá, mas eu já fui muito obcecada pela Lana Del Rey, gente. Eu era obcecada por essa mulher. A bicha é polêmica, eu sei, bem problemática, inclusive. Mas na minha juventude ali, adolescência, era ela o tempo inteiro. Feliz, triste, a qualquer hora, era essa mulher. Hoje em dia eu nem escuto mais tanto assim, é mais raro eu ouvir, mas ela foi uma grande obsessão. E quando eu era criança eu gostava muito de KLB e fui fã de Rebelde também. Próxima pergunta. Como foi começar no YouTube? Teve vergonha? Como começar? Sim, tive vergonha. É normal, né? É uma coisa nova que você tá fazendo, mas eu tive também muito apoio das pessoas quando começaram a assistir, porque eu postei os primeiros vídeos e não falei pra ninguém que eu tinha postado, só o André ficou sabendo. E aí depois de algum tempo eu ia contando pras pessoas assim, quando eu criava coragem, sabe? E gente, todo mundo me apoiou, meus amigos, minha família e tal, isso foi até bem importante pra eu continuar, eles ficavam comentando lá nos vídeos pra me dar apoio e tal. Foi bem legal, assim. E aí também perguntaram como começar, né? Eu acho que não tem muito, assim, uma dica de ouro pra dar. Eu acho que eu diria só comece com o que você tem e vai evoluindo. E eu comecei com o celular e fui fazendo coisas bem simples, assim, aprendi muita coisa. Claro que eu tenho que aprender muita coisa ainda, tem muita coisa que eu quero aprender pra trazer aqui pro canal, pra ser legal pra vocês também. Mas conforme você vai fazendo, você vai aprendendo e não existe melhor forma de você aprender uma coisa se você não fizer. E se você ficar parado também, só pensando, e se eu fizer, e se eu fizer, você nunca vai saber. Então, tenta fazer. Se você tem vergonha, faça lá o teu perfil no YouTube e poste. Ninguém vai ver no começo, a não ser que você comece a fazer sucesso, mas daí, perfeito, né? É isso que a gente quer. Então, é isso, assim. Foi vergonhoso, me deu muita vergonha, mas enfim, gente, todo mundo começa de algum lugar e você sempre vai ser iniciante em alguma coisa, né? Então, não dá pra querer começar já sendo o melhor youtuber, que não, porque você tá aprendendo e é normal. Então, tenha calma com você mesmo. Próxima pergunta e última. Como adotou as gatas, pretende adotar mais? Desde que eu e o André começamos a morar juntos, nós queríamos um animalzinho. Inicialmente era um cachorro, porque a gente tinha um pouco de preconceito com gato. Mas enfim, a nossa amiga Júlia, que é super gateira, começou a fazer a nossa cabeça e começou a conversar com a gente, a falar de gato. E aí a gente começou a mudar um pouco a nossa cabeça, assim. E eu também comecei a ter mais contato com outros gatos e tal. E aí, um determinado dia, a Júlia pegou uma gatinha que tava lá rondando o trabalho dela e ela tava grávida e levou pra casa dela. E ela já tem outros 2 gatos. E ela ia ficar com a gata e ia doar os gatinhos. Só que daí o que que aconteceu? E a gente ia ficar com 2 gatinhos filhotes. Só que daí o que que aconteceu? A gata mãe, que no caso é a Gigi, a minha gata preta, não se deu bem com a gatinha que a Júlia já tem. E aí ela ficou super sentida e tal, porque a Gigi é uma gata super carinhosa e a gente ficou apaixonado por ela também. E aí a gente falou pra ela, ó, a gente fica com a Gigi e fica com o filhotinho. E aí foi isso que aconteceu, a gente adotou a Gigi e a Mabel, que é a filhotinha dela. Então elas são mamãe e filhinha. Olha que coisa fofa. E daí a segunda pergunta, né, se a gente pretende adotar mais, a resposta é não, porque elas têm a convivência muito boa. Eu acho que colocar mais um gato ali pode estragar essa convivência, ou também colocar outro gato para eles não serem amigos, mesmo fazendo adaptação, a gente sabe que pode não dar certo, né? Então eu prefiro não colocar isso à prova. Gosto delas juntas, elas são super amigas, super unidas, assim, então eu prefiro não prejudicar essa convivência delas. E é isso, gente, essas foram as respostas, eu espero que vocês tenham gostado. Foi meio caótico gravar esse vídeo, porque minha câmera, enquanto eu estava gravando agora, ela desligou várias vezes também. Eu gravei o áudio separado, eu espero muito que tenha ficado bom esse áudio. Eu tive que prender as gatas lá no quarto agora, porque elas quase derrubaram a câmera. A Gigi derrubou, a Mabel derrubou o chá aqui, mas enfim, temos um vídeo com perguntas e respostas. E eu espero que tenha ficado claro e que vocês tenham gostado, gente. É isso. Então, até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. E bem agora tá acabando a bateria da câmera, gente. Eu tenho muita sorte. Meu Deus do céu.